Um feliz sábado para todos, feliz sábado para as nossas visitas. Sintam-se acolhidos na casa de Deus. Antes de compartilhar com vocês a mensagem desta manhã, eu gostaria de fazer uma convocação à igreja. Nós estamos distribuindo à entrada esta revista, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Quando começarão esses dias? No dia 13 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro. Nós teremos 2 transmissões online para a igreja. Todos os dias pela manhã, às 6h30, e à noite, às 21 horas. As mensagens desta revista serão compartilhadas com a igreja, nesses 2 horários. Há aqueles que preferem amanhã e outros que preferem à noite. E nos cultos, dia 15, dia 22, sábados, que estarão entre esse período de 13 a 22, nós teremos as mensagens ao vivo sendo ministradas aqui na igreja. E também, no domingo e na quarta-feira, as mensagens serão transmitidas ao vivo aqui na igreja. Reúnam-se em famílias e façam planos para orar juntos. E esse é o maior evento da igreja no ano de 2025. Toda a divisão sul-americana estará envolvida nesses 10 dias de oração e jejum. E, em geral, no dia 22, nós fazemos um jejum com a igreja de 10 horas. Então, faça planos com a igreja. Eu gostaria de desafiar cada unidade de ação da Escola Sabatina para que fizesse um ministério de oração, em que um intercedesse para o outro. Vou dar um exemplo. Meu nome é Joel. O alfabeto, logo em seguida tem uma outra letra, né? I, J, K, L. Tal. Então, veja na lista da sua unidade quem é o próximo nome depois do seu nome. E ligue para essa pessoa e diga: eu estou orando por você durante esta semana. Escolha um nome para você orar. A igreja estará unida em oração. E depois diga para ele: faça o mesmo com alguém da nossa unidade. A igreja estará sendo unida, interligada, conectada através da oração. Quantos gostariam de fazer isso? Levante as mãos. Você vai adotar uma pessoa da sua igreja, da sua unidade, para orar por ela durante esses 10 dias de oração. E diga para ela fazer a mesma coisa com uma outra pessoa. Tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar. Nós temos uma mensagem muito importante para esta manhã. E eu me sinto impotente e incapaz para transmitir uma mensagem tão rica e tão poderosa. Então, o que me resta fazer? O que me resta fazer é pedir ajuda. Pedir ajuda de quem? De quem? De Deus e do Espírito Santo. Então, permitam-me fazer uma pequena oração antes de começar a compartilhar a palavra de Deus nesta manhã. Fique como você está, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus, aqui está uma cana quebrada, agitada pelo vento, com muitas limitações, com muitas dificuldades, e com uma responsabilidade tão grande de ministrar a Tua palavra à Tua igreja, a Teus filhos, a Teu rebanho que se encontra aqui reunido nesta igreja e através da internet. Ó Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Quando eu falar, que Tu fales através de mim. Os meus gestos, o meu olhar, tudo em mim
fale da tua palavra, e que eu seja apenas um veículo usado por ti nesta manhã. Derrama sem medida o teu Espírito Santo sobre mim, unja-me com o teu poder, e perdoa-me os meus pecados e as minhas faltas. Ilumina-me com a unção do teu Espírito Santo e a tua igreja, para que ela possa captar a mensagem com o seu entendimento intelectual e com o seu entendimento espiritual. Te pedimos esta bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem desta manhã é relacionando-me com Deus. Quem se relaciona com alguém. O verbo pede um complemento. E quem é esse que nós estamos nos propondo a nos relacionar com Ele? É o nosso Deus. Então, a primeira pessoa com quem nós devemos nos relacionar de uma forma muito íntima. E por isso precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Quando você se relaciona com alguém, o relacionamento é tanto mais profundo quanto mais você sabe quem é esta pessoa. Quem é Deus? Na década de 80, uma atriz norte-americana chamada Shirley MacLaine, ela era uma sacerdotisa, uma espécie de sacerdotisa do movimento Nova Era. O que era o movimento Nova Era? O movimento Nova Era era um movimento espiritualista, um movimento panteísta, que cria que Deus estava diluído nas coisas, na natureza. Eles abraçavam a árvore para captar a energia da árvore, né? Deus estava diluído nas coisas. E ela era uma espécie de sacerdotisa. Esse movimento surgiu como uma contracultura ao movimento hippie da década de 60 e 70. Então, esse movimento surge no final de 70 e nos anos 80, na década de 80. E nos meados da década de 80, Shirley MacLaine, essa atriz premiada com o Oscar, hoje está com 90 anos, na ocasião ela estava com 50 anos, ela vai a uma praia da Califórnia, no litoral oeste dos Estados Unidos, na costa do Pacífico, abre os braços e diante das câmeras televisivas, ela começa a cantar: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. O que ela queria dizer com isso? Ela não queria dizer que ela era uma divindade, mas ela queria dizer o seguinte, que todas as pessoas adeptas do movimento eram uma espécie de Deus. Ou seja, esse movimento não tinha regras, e cada um era senhor de si mesmo, e cada um podia resolver os seus conflitos, as suas dificuldades, os seus traumas, apenas voltando-se para si mesmo, porque você é um Deus. Será que nós somos Deus? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos abrir as Bíblias no Salmo de número 46. Esse salmo é chamado Salmo de Lutero, porque Lutero fez um hino inspirado na letra do Salmo 46. Por isso é chamado Salmo de Lutero. É um salmo com 3 estrofes, é uma poesia, um cântico. E tem a palavra Selá, ou Selá, que quer dizer uma pausa, era um interlúdio. Havia um coro que cantava este cântico. Esse salmo é dedicado ao soprano, às vozes de soprano. Hoje estava cantando aqui a professora Carla, uma voz de soprano, uma voz bonita. Então, esse salmo era dedicado ao mestre de canto e à voz de soprano. E eles cantavam com os levitas esse cântico, esse coro, e havia Selá, a pausa. E nessa pausa vinham os instrumentos musicais. 3 estrofes. Belíssimo salmo, belíssimo poema. E o Salmo 46, verso 1 a 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam
e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá, a pausa. Aí os cânticos cessavam e entravam os músicos nesse interlúdio musical, instrumental. Ainda que significa, a despeito das provas, a despeito das dificuldades, a despeito dos embates da vida, o salmista está definindo Deus como: Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente quando? No momento de crise, no momento de ansiedade, no momento de dor, no momento de fraqueza, no momento da crise, Ele é o nosso socorro presente. Não presente, não. Muito mais do que presente, ele usa um advérbio para intensificar isso, e ele diz: socorro bem presente na angústia. Amém? Vamos cantar esse salmo? Vamos cantar com as nossas palavras. Formar um grande coro aqui nessa igreja. Eu queria que vocês ficassem todos de pé. Fiquem de pé nesse momento. Vamos tentar reproduzir e nos transportar na nossa imagem para aqueles anos em que o salmista escreveu este salmo. E vocês serão agora o quê? O meu eco. Vocês não falarão junto comigo, vocês são um eco, como quando eu falo para uma montanha e a montanha devolve a minha voz. Vocês são o meu eco, mas um eco vibrante, como a igreja central é, uma igreja poderosa no Senhor. Então vocês vão repetir as minhas palavras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Amém. Podem assentar. Quem é Deus? Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 43, versos 10 e 11. Isaías diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, vós sois as minhas testemunhas e meu servo, a quem eu escolhi. Para quê? Com que propósito? Com que finalidade? Para que saibais, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Verso 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui está um axioma de existência e unicidade. Antes de mim nenhum houve, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Queridos, existe Deus. É um teorema de existência aqui, um axioma de existência. Existe Deus, e aqui diz: Ele é único. Nunca existiu antes dele ninguém, e nunca haverá depois dele ninguém, porque ele é único. Eu sou Deus, eu sou único, depois de mim não haverá nenhum. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui está a resposta a Shirley MacLaine. Shirley MacLaine estava completamente errada, equivocada.
definitivamente eu não sou Deus. Como é Deus? Quais são os atributos de Deus? Eu quero elencar aqui 4 atributos de Deus. Primeiro atributo, ele é longânimo. São atributos de Deus frente ao pecado. Ele é longânimo, de longa duração, longo ânimo. Ou seja, ele é benevolente, ele é benigno, ele é paciente conosco, ele é tardio em irar-se, ele dá a segunda chance, é um Deus de misericórdia. O outro atributo é que ele é misericordioso. A raiz da palavra tem a palavra, com a mesma raiz, a palavra miséria, o substantivo abstrato, miséria. Misericordioso é aquele que tem misericórdia, compaixão para com aquele que está na miséria. Que miséria? A miséria do pecado. A miséria causada pelo pecado, a destruição que o pecado causa. Ele se condói das nossas dores. A senhora White diz assim no livro Caminho a Cristo: nenhuma lágrima é vertida sem que Deus o note. Nenhum sorriso é pronunciado sem que ele o perceba, porque todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ele é longânimo, ele é ciumento também. A palavra no hebraico é eu, cara. Eu é o substantivo Deus. E quando vem depois do substantivo é um adjetivo. Ad quer dizer que se coloca ao lado. Eu, cara, é o Deus ciumento, ele tem ciúme de você. Ele não quer dividir você com ninguém, com nada. Ele quer você por inteiro, exclusivamente para ele. Um Deus ciumento, longânimo, misericordioso e gracioso. Ele é também o Deus El Shaddai. Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele pode todas as coisas. E nele nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu quero voltar ao Salmo 46, verso 10. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Eu quero chamar a atenção aqui para o verbo aquietar-se. Esse verbo, na linguagem, quando você estuda a linguagem, a linguística, semântica, a palavra tem 2 sentidos, o sentido denotativo e o sentido conotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido primeiro da palavra, o sentido objetivo, o sentido literal, como no manual. Mas há um outro sentido da palavra carregada de abstrações e no sentido figurado, às vezes através de uma metáfora, com vários graus de abstração. Não é o sentido literal, é um sentido figurado. E quando você estuda a poesia, e os salmos são poesias e cânticos, o sentido é o sentido figurado, carregado com uma carga semântica, rica. Portanto, uma primeira leitura desse verbo, aquietai-vos, o sentido literal seria: fique quieto, não fale nada, fique em silêncio. Mas não é isso que o salmista quer dizer. Existem 2 palavras. A palavra que caracteriza este verbo. Uma palavra é damã, que é o sentido literal em hebraico, e a outra palavra é rafá, que é o sentido mais abstrato e com mais riqueza de significados. Esse aquietai-vos não vem de damã, vem de rafá. Portanto, o que quer dizer o salmista através desse verbo? Ele quer dizer o seguinte: pare de lutar, descanse, acalme-se, relaxe, descanse na minha presença. Aquietar-se significa isto: depõe os seus fardos sobre mim, aquiete-se, eu sou Deus,
eu posso livrá-lo das suas opressões, aquilo que te oprime, aquilo que te fere, aquilo que está atormentando o seu coração, a sua alma. Esse salmo pode ser aplicado aos inimigos do povo de Deus e também ao povo de Deus. Quando é aplicado aos inimigos do povo de Deus, Deus está dizendo assim: deponham as armas, porque eu sou Deus. O verso 9 desse salmo vai dizer assim: Ele faz cessar, Ele, Deus, faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Ou seja, Ele desbarata as armas do inimigo, Ele neutraliza o inimigo. Parem de lutar, vocês não podem comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em que momentos Deus se revelou desta forma? Eu poderia dizer aqui 3 momentos. No livro de Isaías 37, versos 36 a 38, Deus fala com Isaías e com o rei Ezequias. Ele envia o rei Senaqueribe da Síria, envia Rabsaque, o comandante, o general, para ultrajar o povo de Israel, cercando a cidade de Jerusalém. Ezequias, desesperado, pega a carta que Rabsaque havia escrito e apresenta diante do altar de Deus. E ele ora a Deus: Senhor, tem misericórdia. E Deus responde. Os versos que eu citei aqui para vocês é a resposta de Deus em Isaías, no capítulo 37, versos 36 a 38. Deus envia o anjo do Senhor e num só dia 185 mil soldados assírios foram mortos, sem nenhum arco do povo de Israel, nenhuma flecha, nenhum escudo, nada disso. Só o anjo do Senhor deu conta do recado. E depois o rei assírio volta para sua cidade, e lá na Síria ele é assassinado pelos seus 2 filhos. Esse é um momento. Um outro momento que nós podemos ver a ação de Deus é no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versos 17 e 18. Eliseu era um profeta que adivinhava os segredos do rei da Síria. Ele tramava ações para intervir contra o povo de Israel, e Eliseu, revelado por Deus, dizia o que ele ia fazer, quais eram os planos do rei, o rei da Síria. E o rei da Síria então teve um plano: vamos destruir esse camarada. E ele enviou todos os seus exércitos e cercou a casa do rei da Síria. E o Geazi, servo de Eliseu, acorda de manhã, e ele vai lá fora da casa e olha: uau, carros e cavaleiros, meu Deus, estamos perdidos. E vai falar com Eliseu: Senhor, os exércitos do inimigo estão à nossa volta. E Eliseu: os homens de Deus confiam em Deus, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. E ele faz uma oração pequena, ele diz: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. E depois de terminada a oração, ele fala de novo: uau, carros e cavaleiros. Ele viu uma multidão de carruagens cercando a cidade, em muito maior número do que os exércitos do inimigo. E Eliseu ora de novo: Senhor, peço que eles sejam tomados de cegueira. Eles ficam todos cegos. E ele leva lá para a cidade, para Samaria, diante do rei, e diz: não destrua eles, dê comida para eles e depois despeça-os. Esse é o nosso Deus. Um terceiro momento é o momento de Josafá. Vêm os amonitas, os edomitas, para destruir o povo de Israel. Uma grande multidão. E alguém se levanta e vê: meu pai, estamos perdidos. Uma grande multidão vem contra nós. E vão avisar lá para Josafá. Josafá fica desesperado, se sente pequenininho, impotente, diante dos grandes obstáculos da vida. Ele se sente pequeno. E então Deus toma um profeta chamado Reuel. O texto está lá em 2 Reis, no capítulo 6, versos 17 e 18, e eu leio com vocês. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Isso aí eu já li para vocês, né? Para que veja.
Então foi o momento de Eliseu. E agora o episódio de 2 Crônicas. Depois de ter aberto os olhos nesse episódio, temos outro episódio de 2 Crônicas, no capítulo 20, 14 a 17. E diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Jaaziel era um profeta, um cantor, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais diante desse exército, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de quem? É de Deus, é do Senhor. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Verso 20, de 2 Crônicas. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, ouvi-me vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar, o que ocorreu? Quando começou a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, os edomitas, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados, sem nenhuma arma. Qual é a arma que eles usaram? O cântico, o louvor, a adoração a Deus. Verso 26. Os inimigos foram mortos, foram desbaratados. Durante 3 dias, eles saquearam o acampamento dos inimigos. E no 4º dia, eles foram para o Vale de Baraca, que quer dizer Vale da Bênção. E o verso 26 diz assim: e ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Baraca. Não sei como está ali a versão diz Vale da Bênção, porque Baraca significa bênção. Onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, porque o Senhor havia dado vitória sobre os seus inimigos até o dia de hoje. Vale da Bênção significa Vale da Vitória. E a senhora White diz lá no capítulo Josafá, lá pela página 190 do livro Profetas e Reis, ela diz que o rei Josafá, com o povo de Israel, cantou este cântico, o Salmo 46, depois da vitória sobre os seus inimigos. Que louvor maravilhoso deve ter sido, não? Louvaram a Deus no Vale da Bênção. Queridos, estamos terminando a mensagem desta manhã. Eu quero fazer um apelo para você. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Deus quer ter esse relacionamento muito especial com você. Não é um relacionamento comum. Deus quer relacionar-se com você. Lá em Eclesiastes 3:11, diz que Deus pôs a eternidade no seu coração. Há um vazio no coração de Deus também. Há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. E há um vazio no coração de Deus também, que só cabe você lá dentro. Deus não pode estar completo sem que você ocupe esse lugar no coração de Deus. Há um vazio no coração de Deus que só cabe você. Para que Ele esteja completo, Deus, para que Ele seja completo na sua alegria, no seu prazer, você precisa preencher esse espaço. Efésios, no capítulo 5, Paulo usa a figura do marido e da mulher para representar a unidade entre Deus e você. Em João, Jesus diz: já não vos chamarei de amigos, de servos, mas de amigos. Ou seja, o que significa isso? Um relacionamento íntimo. Eu perguntei para minha esposa: o que é amigo? Ela respondeu para mim: amigo é aquele diante de quem você tira a roupa, você se despe, você se desnuda. Deus quer ter um relacionamento assim com você.
um relacionamento íntimo, que você se dispa diante dele, aqui há um convite para voltarmos lá no Éden, quando Adão e Eva andavam nus diante de Deus. Não havia máscaras, não havia hipocrisia, não havia facetas, não havia cera, não havia maquiagem, era você com Deus. É assim que Deus quer se relacionar com você. Rasgue o seu coração, mostre-se quem você é para Deus, a sua identidade, não camufle, mostre a sua identidade. É isso que Deus quer de você. O que significa mostrar-se para Deus? Significa mostrar quem somos nós, os nossos conflitos, as nossas limitações, os nossos traumas, as nossas fraquezas. Quem você é? Mostre-se diante de Deus, rasgue-se diante dEle. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, intenso com você. Ele quer tocar em você, Ele quer tocar na sua alma, Ele quer tocar na sua mente, Ele quer tocar no seu coração, Ele quer tocar nas suas entranhas, Ele quer falar com você continuamente, todos os dias, todos os momentos. E Ele fala a você. Como? Ele fala a você através da sua palavra. Leia a palavra de Deus todos os dias, com um lápis, grifando as suas promessas. Desde que Deus fale ao seu coração, Deus fala a você através da oração. Levante-se de joelhos e durma de joelhos todos os dias. Vá para a cama mais cedo, para que você possa ler a palavra de Deus e Ele possa fazer um cafuné na sua cabeça todas as noites. Acorde com Deus e durma com Deus. Deus fala a você através da música. Deus fala a você através de pessoas. Deus fala a você através da sua palavra, da pregação da sua palavra. Tenha a alma aberta para perceber Deus falando ao seu coração, para que você sinta a presença de Deus, que a sua percepção seja aguçada. Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que significa isso? Esteja conectado a Ele, esteja ligado a Ele, em espírito, continuamente, todos os momentos. Você quer ter uma experiência relacional com Ele? Eu queria chamar a Carla para cantar nesse momento. Vem aqui, Carla. Ela vai cantar sobre uma entrega, a entrega da sua vida nas mãos de Deus. Eu me entreguei quando eu tinha 12 anos de idade, sozinho, lá no Rio Comprido, numa piscina, vários pastores, não sei nem quem foi que me batizou. Não tinha minha mãe, não tinha um parente, mas eu conheci Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E eu fui para aquela piscina e fui batizado no dia 26 de setembro de 1970, porque eu conheci esse Deus. Esse texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saber não é um saber cognitivo, intelectual, é um saber por experiência, experimental. Você tem que ter uma experiência com Deus. Entregue-se a Deus. A Carla vai cantar. E se porventura você quiser fazer a sua entrega nesta manhã a Deus da sua vida, fique de pé, por favor. Enquanto ela canta, fique de pé e depois estaremos terminando esta mensagem com uma oração.